Bom, pessoal, então dando sequência nos nossos exercícios, a gente tem aí a questão número 4. Está dizendo o seguinte: por uma pirâmide de base quadrada foi passado um plano paralelo à sua base. O mesmo acontece com um cone. As respectivas seções transversais formadas são. Então, pessoal, a situação que a gente tem é o seguinte: a gente tem uma pirâmide de base quadrada, certo? E por ela foi passado um plano que é paralelo ao plano que contém a base, certo? Então, quando você corta em uma pirâmide por um plano que é paralelo à base, obtém-se uma seção. Essa seção que a gente chama de seção transversal, ela é o quê? A gente tem que determinar isso. E a mesma forma, a situação do cone, certo? A gente tem um cone e por esse cone está passando um plano cortando esse cone, de forma que esse plano é paralelo ao plano que contém a base do cone, certo? A gente tem que observar que figura, então, que caracteriza essa seção, que a gente chama de seção transversal, ok? Como eu disse para vocês na aula explicativa, a gente tem o seguinte: todas as seções transversais de uma pirâmide são polígonos semelhantes ao polígono que constitui a sua base, certo? Então, no caso da pirâmide, pessoal, quando a gente passa um plano cortando a pirâmide de forma que esse plano é paralelo ao plano da base, a gente sabe que a seção que você vai obter, a região que você vai formar nessa pirâmide, ele é um polígono semelhante ao polígono da base, certo? Bom, se a gente tem uma pirâmide de base quadrada, quer dizer então que a seção transversal que a gente vai obter é o quê? Vai ser um quadrado também, certo? E no caso do cone? No caso do cone, quando você passa um plano cortando o cone de forma que esse plano é paralelo ao plano da base, a gente obtém na seção um círculo, certo? E esse círculo, ele é um círculo menor que o círculo da base, ok? Bom, então a gente tem que procurar essas duas respostas aqui nas alternativas. E de forma o quê? Respeitando a ordem com que foi dito. Então, eu tenho que determinar primeiro a seção transversal da pirâmide e depois a seção transversal do cone. Como eu disse, a da pirâmide de base quadrada é um quadrado, certo? E a do cone é um círculo. Portanto, então, um quadrado e um círculo, letra C é a resposta correta. Ok? Bom, questão 5 e última questão da semana 3 do PET volume 7. Vamos lá. Sobre as seções planas das pirâmides e cones, são feitas as seguintes afirmativas. Classifique-as como verdadeiras ou falsas. Ok? Então vamos lá. Seccionando um cone reto de raio de base igual a R por um plano paralelo à sua base, obtém-se um círculo de raio igual a R. Pessoal, vocês vão notar que essa afirmação aqui, ó, ela é o quê? Ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque veja o seguinte, a gente tem um cone reto de raio da base igual a R. E por ele está passando um plano que paralelo à sua base. Você vai ver que essa região que a gente obtém, ela é um círculo. Só que esse círculo, ele é o quê? Ele é menor que o círculo da base. Se esse círculo aqui, que é o que a gente obtém quando a gente secciona o cone por um plano, ele é menor, quer dizer que o seu raio também é menor e não igual. Portanto, essa primeira afirmativa é falsa. Lembrando, pessoal, sempre quando a gente caracteriza seções transversais, a gente obtém, quando você tem uma seção transversal num cone, a gente obtém círculos. Só que esses círculos, eles são menores que os círculos da base. Ok? Então, beleza. Ó, se a base de uma pirâmide reta é um pentágono regular cujo lado mede L, então qualquer seção plana paralela à base dessa pirâmide é um pentágono regular cujo lado também mede L. Pessoal, vocês vão ver que essa afirmativa aqui também é falsa, certo? Vocês vão ver que essa situação aqui a gente tem o quê? Uma pirâmide reta cuja base é um pentágono regular. Ou seja, o pentágono regular quer dizer que é um pentágono cujas medidas dos 5 lados desse pentágono são todos iguais, certo? E cada um deles mede o quê? Mede tamanho L, certo? Tá falando o seguinte, quando a gente pega qualquer seção plana paralela à base, ou seja, qualquer
forma, quando você passa um plano pela pirâmide, de forma que esse plano é paralelo à base dessa pirâmide, você obtém um pentágono regular, e isso é correto. Cuja medida do lado também mede L, só que isso está errado. Vocês vão ver que o pentágono que a gente obtém quando a gente passa um plano pela pirâmide, esse pentágono ele é semelhante ao pentágono, esse polígono ele é semelhante ao polígono da base. Se a base é um pentágono, você tem que obter também um pentágono nessa seção de corte que você está fazendo do plano na pirâmide, certo? Só que, no entanto, olhem a palavra, é semelhante, quer dizer que não é exatamente igual, certo? Ele vai ser um pentágono, só que, no entanto, ele vai ser o mesmo pentágono, só que em uma escala menor. Ou seja, se esse pentágono da seção paralela na pirâmide ele é menor, quer dizer que o lado não pode ser igual ao lado do pentágono da base. Se o lado do pentágono da base mede L, o lado do pentágono da seção paralela nessa pirâmide tem que ser menor do que L. E, portanto, essa alternativa aqui é falsa. Certo? Essa daqui, vamos julgar essa daqui agora, a terceira. Seccionando um cone reto de raio de base igual a R por um plano paralelo à sua base e não coincidente com o plano da base, obtém-se um círculo de raio menor que R. Então, veja que a situação a gente tem o seguinte, a gente tem um cone reto de raio da base igual a R. E por esse cone está passando um plano paralelo ao plano da base, certo? Determinando o quê? Um círculo de raio menor que R. Você vê que essa afirmativa aqui, pessoal, ela está correta, certo? Lembrando que esse plano aqui que está passando pelo cone, ele não está passando pela base, ele não está coincidindo com o plano da base. Ou seja, ele não está cortando o cone na base, ele está cortando em qualquer altura do cone, exceto a base. Assim, pessoal, vocês vão observar que a seção obtida, quando isso acontece, é um círculo e um círculo menor que o círculo da base. Se o círculo que você obtém na seção é um círculo menor que o da base, ele tem que ter raio menor que o raio da base. Se o raio da base está dizendo que vale R, então esse círculo que você vai obter na seção desse plano com cone tem que ser um raio menor do que R. Ok? Então, vejam que essa afirmativa está correta, porque está falando exatamente isso. Quando você pega um cone reto, o raio da base mede R, e você passa um plano paralelo a esse cone, cortando esse cone, onde esse plano não coincide com o plano da base, então você obtém um círculo menor, certo? Então, se esse círculo é menor, fala que então esse círculo tem raio menor do que R. Ok? Então, portanto, essa daqui ela é verdadeira. E a última está dizendo o seguinte: se a base de uma pirâmide é reta, se a base de uma pirâmide reta é um quadrado cujo lado mede L, então qualquer seção nessa pirâmide, obtida por meio de um plano paralelo à base não coincidente com o plano da base dessa pirâmide, é um quadrado cujo lado tem medida menor do que L. Pessoal, vocês vão ver que essa questão aqui também ela é verdadeira. Vejam que aqui você tem uma pirâmide reta cuja base é um quadrado. E esse quadrado, o lado desse quadrado mede L. Quando você pega uma seção nessa pirâmide de tal forma que é obtida por um plano paralelo à base, que não é coincidente com o plano da base dessa pirâmide, você obtém o quê? Um polígono semelhante ao polígono da base. Se o polígono da base é um quadrado, você tem que obter nessa seção um quadrado também. Só que é um quadrado que é semelhante, não exatamente igual, certo? Ou seja, no caso aqui, quando você tem uma seção numa pirâmide, pessoal, onde esse plano não coincide com o plano da base, você vai ver que esse polígono é o mesmo polígono da base, só que em uma escala menor. Então, esse quadrado que você obtém, ele tem que ser menor que o quadrado da base. Bom, mas se o quadrado da base possui medida de lado L, como esse quadrado aqui que você obtém na seção é menor do que o quadrado que você tem na base, quer dizer então que a medida do lado desse quadrado tem que ser menor que a medida do quadrado da base. Se a medida do quadrado da base mede L, então a medida do lado desse quadrado aqui, que é o quadrado da seção, tem que ser menor do que L, que é o que está exatamente dizendo nessa afirmativa, ok?
Então, portanto, essa daqui ela é verdadeira, certo? Então, a alternativa que corresponde de forma correta a essa sequência aqui é a letra C. Então, FFVV, ok? Bom, pessoal, com isso a gente resolveu todas as questões previstas para essa semana 3 do PET volume 7, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre as aulas explicativas ou a resolução desses exercícios, vocês podem deixar aí nos comentários. Ou se for uma coisa mais profunda, vocês podem me procurar em nossos canais aí de comunicação, que é o Conexão Escola, o WhatsApp, o Google Meet ou também o Classroom, tá? Então vou ficando por aqui. Aquele abraço. Fui!